Vou começar o vídeo com uma frase de Lucas Barbosa, depois que encerra o jogo, e ele, autor, né, do gol da vitória do Santos contra o Atlético Goianiense, disse: "A gente não fez mais do que a nossa obrigação." Exatamente, o Santos precisava ganhar do Atlético Goianiense, não interessa se o Santos fosse jogar muito bem, jogasse muito mal, se fosse gol contra do Atlético Goianiense, enfim, o Santos tinha que vencer para subir a posição na tabela de classificação do Brasileiro. Agora o Santos está em oitavo com 22 pontos. O Santos precisava vencer para dar um respiro, né, no meio dessa crise que o Santos está vivendo, sem técnico, sem executivo e gerente de futebol. E, obviamente, com esse jejum de vitórias aí, né? A última vitória do Santos foi contra o Juventude fora de casa, também pelo Campeonato Brasileiro. Então, tinha que vencer. Houve uma melhora, Nájila? O Santos jogou bem? Que foi uma das perguntas que eu mais recebi, principalmente na live depois do jogo que a gente fez, por quem não assistiu a partida. E a minha resposta foi o seguinte: o Santos apresentou mais vontade. Ponto. Ainda foi um time bem desorganizado. A sensação que eu fiquei que saiu Bustos e parece que não ficou nada do trabalho do treinador, um Santos bem desorganizado mesmo. Quando o Santos chegava, tinha alguma finalização, tinha algumas oportunidades, era muito mais por essa vontade, né? Parecia que os jogadores do Santos estavam literalmente empenhados aí de não, precisamos vencer, hoje não tem como empatar ou até mesmo ser derrotado pelo Atlético Goianiense. Então, senti mais essa questão da vontade do Santos. Em relação à mudança, eu acho que a principal foi a entrada do Carlos Sanches, e a principal, eu digo, foi uma surpresa para mim, confesso, né? Não imaginava que o Sanches seria titular, porque nos últimos jogos ele entrou no segundo tempo, né? É um jogador que tem seus 37 anos de idade, está voltando de uma lesão importante, está voltando, modo de dizer, né? Foi no ano passado, mas ficou um longo período sem jogar. Então não imaginava que o Sanches seria titular, né, com essa necessidade do Santos de vitória. Mas eu acho que o Sanches, de uma certa forma, fez um jogo razoável, ajudou o Santos em alguns momentos na construção. Eu sempre falo que o Sanches é um jogador inteligente. Então, se às vezes não dá na parte física, ele acaba se sobressaindo com a inteligência. Ele sabe quem está melhor colocado, ele sabe, de uma certa forma, se posicionar para receber e já tocar a bola em melhores condições. Então, o Sanches, eu acho que ele tem esse diferencial. Precisa melhorar a parte física? Precisa. Mas eu acho que é um jogador que, se melhorar a parte física, ele pode ser utilizado de forma inteligente no Santos. Não sei se como titular, mas talvez no segundo tempo. Enfim, eu ainda prefiro Bruno Oliveira, que acabou entrando na segunda etapa. Eu acho que é um jogador que tem a questão da velocidade, também se movimenta bastante, consegue criar algumas jogadas. Então, assim, é gosto pessoal, tá? Eu prefiro o Bruno Oliveira como titular, mas o Sanches, acho que não dá para a gente falar que fez uma partida ruim. Então, o Santos, eu acho que conseguiu, no primeiro tempo, fazer uma partida mais interessante do que no segundo. As principais chances do Santos foram no primeiro tempo, né, onde o Santos chegou com mais volume, vamos colocar assim. Chegou com o Marcos Leonardo, Batistão tentou fazer ali os gols, teve hora que ele acabou passando perto, teve hora que o goleiro do Atlético Goianiense, que fez uma boa partida, fez defesas. Então o Santos conseguia chegar, e principalmente chegando pela linha de fundo. Né? Não sei se era a única jogada que o Santos tinha, o único repertório do Santos, mas as principais jogadas acabavam chegando na linha de fundo, né? Tanto pelos seus laterais, como algum atacante chegava e acabava cruzando ou tocando rasteiro para alguém chegar e finalizar. O Rodrigo Fernandes mesmo, né, deu um baita de um cruzamento ali para o Marcos Leonardo cabecear, mas acabou indo para fora. Enfim, foi um Santos que apostou bastante na linha de fundo, né? Tentar atacar pela linha de fundo e ter algum jogador chegando para finalização. Em relação ao Atlético Goianiense, no finalzinho do primeiro tempo, o Santos deu uma certa caída de desempenho e o Atlético Goianiense explorou a velocidade, explorou as costas dos nossos laterais também, né? Que é um problema que o próximo treinador tem que corrigir isso. Os laterais do Santos ficam muito vulneráveis e ainda bem que Michael e Bauerman estavam lá, né? Fizeram uma boa partida, gostei do Michael, gostei do Bauerman, bloqueando algumas ações ofensivas da equipe do Atlético Goianiense, mas o Santos ali sofreu um calorzinho no final do primeiro tempo. No segundo tempo, achei o Atlético Goianiense melhor que o Santos, numa forma total, né? Inclusive o gol
do Lucas Barbosa, depois desse cobrança de escanteio do Bruno Oliveira, é no momento onde o Atlético Goianiense estava melhor. Mas o Santos não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o seu gol, né, e conseguiu esse resultado importante de 3 pontos. Falando rapidamente aqui das substituições. Saiu o Zanocelo e entrou o Camacho, logo que começa, né, o segundo tempo. O Zanocelo não gostei da partida, tá? Achei ele bem desatento. Teve uma bola que ele perdeu que originou um contra-ataque do Atlético Goianiense, que eles quase fizeram um gol. Então, bem desatento o Zanocelo. Foi amarelado também, né? Acredito que meio que foi uma junção do porquê ele foi substituído para a entrada do Camacho. Então, entra o Camacho no lugar do Zanocelo. E também acho que entrou o Camacho porque o Sanches ainda estava em campo e o Sanches ele não teve a obrigação de marcação. O Sanches ele estava livre, né? Marcelo Fernandes falou: ó, vai, cria, só se preocupa com isso, não se preocupa com reposição. Então, né, de uma certa forma, você reforçar ali o seu setor para que você não tenha essa necessidade do Sanches ficar voltando para marcar, porque aí não tem fôlego mesmo, né? Como a gente disse, é um jogador que está voltando, tem seus 37 anos. Aí depois também tivemos a saída do Batistão e do Sanches, né? E o Sanches cansou, entrou o Lucas Barbosa e o Bruno Oliveira. E aí o Santos com o Bruno Oliveira, né, teve na figura do Bruno Oliveira esse jogador que estava flutuando ali, né, no meio, no ataque, fazendo algumas jogadas, procurando algumas jogadas interessantes, finalizando, né, teve um lance que ele dribla o jogador e finaliza. Então, gostei do Bruno Oliveira, mais uma vez, entrando bem. O Batistão, achei ele um pouco apagado, errando ali alguns passes. Teve um passe que ele ia deixar o Marcos Leonardo na cara do gol, ele acaba errando. Não fez uma boa partida o Léo Batistão. E o Lucas Barbosa, como o futebol é engraçado, né? Ele perde o pênalti, que de uma certa forma contribui com a eliminação do Santos. Obviamente, não foi só culpa dele, né? O Ricardo Goulart também pediu a rescisão, também errou. O Santos não venceu no tempo normal, enfim. Mas como o futebol é curioso, né? Ele perde o pênalti e aí ele que dá a vitória importante para o Santos contra o Atlético Goianiense, como eu disse, uma cobrança de escanteio que a bola acaba sobrando ali para ele e ele finaliza para o gol. E foi isso, né? E a última substituição saiu o Fernandes para a entrada do Vinícius Balieiro. Mas eu acho que no geral foi isso, foi um Santos muito mais na questão da vontade do que na organização, do que na qualidade mesmo, né? Mas foi um Santos melhor do que nos últimos jogos, isso a gente não pode negar. Mas eu acho que foi muito mais por conta da vontade do que qualquer outra coisa. Próximo jogo do Santos agora é quarta-feira contra o Corinthians pela Copa do Brasil. O Marcelo Fernandes, que daqui a pouco vocês vão ver a coletiva, vai falar se o Santos vai poupar ou não os jogadores, como que é a escalação do Santos contra o Corinthians. Então assista a coletiva, que daqui a pouquinho vai começar. E depois pega o Avaí no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Avaí que está próximo ali do Santos em termos de pontuação. Então tem que vencer para que a gente continue, né, subindo posições. Em termos de tabela de classificação, tá bom, né? Estamos em oitavo, a gente chegou a ficar em 13º, subimos para oitavo. Então vamos que vamos. Vamos aos poucos. O importante é vencer na Vila Belmiro. Chega de perder pontos na Vila. E agora deixo vocês com o Marcelo Fernandes. Ele falou, obviamente, sobre o jogo, falou sobre esse confronto contra o Corinthians, se vai preservar algum jogador ou não. E também sobre a vontade dele de ser treinador. Então, confere aí Marcelo Fernandes falando na coletiva. Um pouquinho a sua ideia de jogo com as modificações que você teve e principalmente você ter colocado o Sanches como titular que não vinha sendo utilizado. Obrigado. Primeiramente, boa noite a todos, né? Eu queria, primeiramente, falar que foi um esforço muito grande de todos aí, que está aí dentro desse vestiário, e também deixar claro que faz parte dessa vitória também o professor Busto, toda a comissão técnica dele, que é um baita trabalhador, um baita treinador. Infelizmente, o futebol é assim. Queria deixar registrado isso, porque é um grande profissional que eu tive um prazer enorme de trabalhar. E também ao Edu Dracena e o Guilherme Lippe, que chegaram no passado no clube também, num momento delicado, junto com o Fábio Carilli, conseguiu reverter uma situação importante. E o futebol é isso, mas quero deixar isso bem registrado também, que foram pessoas importantes também no andamento das coisas aqui. Quanto ao jogo, o Santos tem entrado bem em todos os jogos, né?
E hoje, realmente, o professor já vinha pensando nisso junto, a gente pensava de ter um 10 ali por dentro do campo, não tão espetado com o 9, como vinha acontecendo. A gente precisa desse jogador ali para pegar essa bola entre linhas. E o Sanches, para esse tipo de jogo, com a carga que essa molecada estava em cima, realmente era o mais apropriado, até pelos jogos que ele já vinha fazendo. Logicamente, a gente teve que cuidar do tempo dele de jogo, porque ele já não atua. Quanto tempo que ele não atua? Então, eu tinha certeza que ele ia ficar... Eu até brinquei com ele no vestiário na hora que eu tirei ele. Por ele jogava os 90, mas a gente tem que cumprir funções no campo. E ele entrou nesse intuito de colocar um 10 na frente dos dois volantes para a gente preencher aquela lacuna para municiar nosso ataque de Batistão, que começou jogando o Léo e o Braga. Então, acho que todos fizeram uma grande partida. E eu tô satisfeito assim, não me empolgo com nada. Mas estou bem satisfeito pelo que a equipe apresentou depois de tudo que aconteceu. Realmente a molecada soube assimilar. Foi um trabalho muito duro esses dias lá de treino, principalmente para deixar essa molecada confiante. E graças a Deus foi o que eu falei lá dentro para eles. Eles deram aquela vontade que a torcida gosta de ver, entendeu? E isso não foi a primeira vez. Sempre aconteceu, que as coisas não estavam acontecendo, o resultado e tal. E, cara... O Santos é time grande, o Santos vive de resultado, sempre foi um clube vencedor, entendeu? A gente entende perfeitamente o que a torcida está fazendo lá fora, a gente vê pessoas pegando carro, ônibus aí 30 e tantas horas para chegar no local de jogo. Realmente a gente tem que escutar, levar para o lado positivo e fazer o que a gente fez hoje aí. Não foi aquele jogo de mil maravilhas, mas a equipe precisava desse resultado e graças a Deus ele veio. Marcelo, boa noite. Boa noite, Murilo. TV Cultura Litoral. Depois do alívio da vitória de ontem, o Maicon na Zona Mista até respondeu de quarta-feira contra o Corinthians. Para ti, é um jogo para fazer experiência no elenco, no time titular, ou é algo que dá para buscar ainda, na tua opinião? Não, experiência nenhuma. Nós estamos disputando um campeonato que é quarta-feira. Logicamente, o primeiro jogo foi uma coisa atípica que ninguém esperava o que aconteceu. Só que jogamos dentro de casa, sabíamos da importância dessa vitória para tentar um resultado positivo na quarta-feira. Pode ter certeza que o Santos está numa competição, senão a gente nem jogava. Se é para a gente entrar para fazer experiência, a gente não joga. Nós vamos entrar buscando a classificação, sim. Um jogo duro, uma grande equipe, mas que o Santos vai dentro da sua casa buscar a sua classificação. Marcelo, a gente sabe que fazer 4-0 é muito complicado, né? Ele pode sair naturalmente, se você tem a obrigação de fazer 4 gols, claro que a tarefa fica muito mais difícil. Em cima do que o Murilo perguntou, para quarta-feira, você projeta, de repente, poupar alguns jogadores pensando na sequência do Brasileiro ou não? E agora uma pergunta direta e reta. Você quer continuar como técnico do Santos? Ricardo, eu vou responder pela milésima vez. Pela milésima vez. Todas as vezes que me colocaram na posição, eu procurei fazer o meu melhor. Eu não tenho nenhum tipo de vaidade, volto a falar. Isso é uma coisa que está acontecendo muito. Inclusive, ontem eu falei até com o Dorival Júnior ontem à noite. Foi ontem à noite que aconteceu um lance super desagradável na rádio. E aquele assunto está totalmente superado por tudo. Ele sabe o que aconteceu, o que fizeram contra mim. Só que fica essa lacuna onde todo mundo pensa, eu sou profissional. O clube hoje me adota como auxiliar fixo. Eu dou a minha vida nesse setor. Tanto que todos os treinadores que aqui passaram, eu sou hiper amigo de todos os auxiliares de todos. Então, o meu trabalho eu faço. É porque, assim, Ricardo, eu estou até estendendo um pouco a minha resposta pelo seguinte. Parece que no futebol só pode ter mau caráter e vagabundo, que quer puxar tapete de treinador. Eu não. Cara, o treinador que chega aqui, quando chegou, com 2 dias, ele sabe de tudo o que acontece no clube para ele tomar a melhor decisão possível. E o presidente foi super feliz, o presidente Rueda, que ele pergunta no primeiro dia se tem problema com a comissão fixa, todos falaram que não, e depois de 1, 2 meses ele pergunta para a comissão física se está tudo bem, e os caras todos elogiam as palavras do presidente. Então, assim, eu estou nessa função e dou a minha vida por ela, entendeu? E se precisar de mim como treinador, se quiser que eu seja treinador, eu também estou preparado sim, por que não? Mas sempre respeitando a opinião do meu presidente e da minha diretoria. Isso que eu quero deixar bem claro. Qual foi a outra pergunta que até já... Não, vai depender da segunda e terça, com certeza. A gente vai avaliar, só para vocês terem noção, né? O jogo como foi difícil hoje. Nós tivemos o Sanches, que entrou bem em 2 jogos, deu passe para 2 gols. E na minha linha de trás eu tinha o Felipe Jonathan vindo de Covid, 3 dias sem treinar. O Maicon parado com o posterior, estava fazendo gelo lá agora. E o Madison, quanto tempo parado? Então aí eu no começo do jogo com o amarelo, eu falei, não posso cometer o mesmo erro de perder jogador por expulsão. Então a troca do Zanocelo foi simples pelo cartão. Entendeu? Não tinha a condição de arriscar, eu não podia arriscar. E depois o Rodrigo a mesma coisa. Entendeu? Acho que, e assim, voltando à pergunta, a gente vai avaliar, assim, até terça-feira para pôr o que tiver de melhor para a gente buscar nossa classificação.